Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo. Eu sou o Kaique, seminarista aqui da comunidade Canção Nova e estou com alegria participando junto com você dessa série A Bíblia Foi Escrita para Você. Você consegue me acompanhar no meu Instagram, @Kaique Canção Nova, e consegue conhecer um pouco mais de mim. Eu te acolho a essa série na qual nós vamos meditar, rezar junto com a Palavra de Deus. Todos os anos, na Igreja do Brasil, o mês de setembro é dedicado à Palavra de Deus. É o mês no qual nós nos aprofundamos, meditamos com maior profundidade a Palavra de Deus. E nesse ano, o tema escolhido é a Carta aos Efésios, uma carta riquíssima de São Paulo, à Igreja de Éfeso. E nós vamos meditar especialmente o tema Filhos da Luz. Ao longo de 30 dias, diariamente, nós vamos meditar os versículos e vamos fazer uma verdadeira experiência de encontro com Jesus, de verdadeiro encontro com a própria luz nesse mês de setembro. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ilumine e que nos visite, nos dando a capacidade sobrenatural de compreender aquilo que a palavra diz para nós. Vem, Espírito Santo, e transforma aquilo que está escrito numa experiência de encontro com o Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre nós, ilumina o nosso coração, a nossa mente, a nossa sabedoria. Nós pedimos o dom da sabedoria, Espírito, para que nós transformemos aquilo que está escrito aqui, inspirado por Deus, em vida concreta, cotidiana, para que nós saibamos colocar em prática aquilo que o Senhor falou através dos apóstolos, aquilo que o Senhor falou através da palavra e aquilo que o Senhor vai falar através especificamente dessa palavra no dia de hoje. Nós nos consagramos a Ti, Espírito, porque queremos ser homens e mulheres da palavra, homens e mulheres do Espírito. Por isso, vem, Espírito Santo, sobre nós e nos ensina como entender e como viver a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia de hoje, nós vamos meditar mais um versículo da carta de São Paulo aos Efésios, e a passagem específica que nós vamos ler hoje está no capítulo 2, versículos 4 a 7, e vai falar de um tema que eu sou apaixonado, um tema que fala muito ao meu coração e certamente fala muito ao seu também. Você pode pegar a sua palavra, Efésios 2, 4 a 7, e eu vou ler rapidamente para você aquilo que o versículo nos diz no dia de hoje, que a passagem nos diz. Deus, porém, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos. Ressuscitou-nos com Ele e com Ele fez-nos sentar nos céus, em Cristo Jesus. Assim, por sua bondade para conosco no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. O que Deus nos fala nesses versículos é um resumo do projeto de salvação de Deus para nós. E o que me apaixona aqui nessa passagem, de forma mais específica, é a misericórdia de Deus. Deus é misericórdia. O Papa Francisco, no livro O Nome de Deus é Misericórdia, nos diz, numa citação que eu faço questão de ler para você: Deus não é um juiz implacável, mas sim um Pai amoroso que sempre está disposto a perdoar e acolher os seus filhos. Deus, antes de qualquer outra pessoa, é o maior interessado na sua felicidade e Ele é o mais bondoso de todos os seres. Por isso, Ele não pode fazer mal. Deus não castiga, Deus não pune. Pelo contrário, Deus espera que os seus filhos voltem para Ele, Deus espera que você olhe para Ele na situação em que você se encontra e Ele está ali do seu lado, te esperando para te acolher. Infelizmente, nós estamos acostumados a olhar para Deus e ver em Deus características que nós temos, mas não características boas que nós temos. É muito comum que nós nos sintamos bem com Deus quando nós estamos bem conosco mesmos, porque nós projetamos em Deus a forma como nós nos sentimos. Nós temos o péssimo hábito de projetar em Deus a forma como nós nos sentimos em relação a outros. E a lógica humana, a lógica do mundo, ela é muito complicada. Eu perdoo aquele que me perdoa, eu trato bem aquele que me trata bem, eu fico próximo daquele que me agrada. Eu não fico próximo do meu inimigo.
Não é natural perdoar aquele que eu não gosto, que eu não tenho apreço, que é distante de mim. Só que com Deus é diferente. Eu não posso olhar para Deus e enxergar nele o mesmo que eu enxergo na lógica do mundo, porque com ele é diferente. Quando eu e você amamos, nós amamos de forma incompleta. Nós vamos crescendo em virtude, nós vamos crescendo em santidade. No entanto, nós amamos de forma incompleta. Nós sempre esperamos algo em troca. E com Deus não é assim. Deus não nos ama de forma incompleta. Deus nos ama conhecendo inteiramente o nosso ser e Ele sabe exatamente o que nós somos capazes ou não de dar. Ele acredita que nós somos capazes de crescer em santidade, mas Ele não espera nada em troca de nós. Ele não espera nem mesmo o nosso amor em troca. Ele quer, e Ele quer muito que nós o amemos de volta, mas Ele não nos ama só para que Ele seja amado de volta. Não, Deus nos ama porque Ele nos criou por amor. Ele tem sede de estar conosco. Ele permanece próximo, mesmo quando nós pecamos, Ele não se afasta de nós. Quando nós odiamos alguém, é uma coisa muito forte. Quando nós não gostamos de alguém, naturalmente nós nos afastamos. Só que Deus não. Mesmo quando nós erramos, nós pecamos, Deus permanece próximo. Ele não se afasta de nós, esperando a primeira oportunidade de que nós voltemos o olhar para Ele arrependidos, o busquemos, porque Deus, Ele colocou uma sede profunda no nosso coração de ser perdoados. Ele sabe que no momento em que nós nos sentirmos verdadeiramente perdoados, nós desenvolveremos gratidão no nosso coração. Quando Deus perdoa, Ele retira um peso das nossas costas, Ele apaga uma dívida e devolve a paz interior. É aí que começa a verdadeira experiência com o próprio Deus na nossa vida. Um homem que de fato experimentou o perdão, ele se enche de gratidão e ele quer de alguma forma retribuir a Deus que fez um bem tão grande para ele. É como alguém que o próprio Evangelho fala, um homem que foi perdoado por uma grande dívida. É natural que no sistema de Deus esse homem queira retribuir de alguma forma, queira entregar a sua vida para Deus, queira estar próximo com Ele. É aqui que começa a verdadeira experiência de intimidade com Jesus. O verdadeiro encontro pessoal com Jesus acontece quando nós entendemos que o projeto de salvação de Deus é o perdão. O perdão verdadeiro é fazer com que nós nos sintamos perdoados dos nossos pecados, dos nossos erros, porque automaticamente, sentindo-nos perdoados, nós nos sentimos no dever de amar de volta. Então não é que Deus espera o nosso amor de volta, mas Ele sabe que perdoando, que libertando-nos do peso dos nossos pecados, nós vamos amá-lo de volta. A experiência de ser perdoado é a base de toda a fé cristã. Não só porque o cristianismo se funda com o perdão que nós recebemos na cruz, não só porque Jesus apagou os nossos pecados, mas porque pessoalmente, a cada dia, a experiência que fazemos de sermos amados e perdoados por Deus, é nessa experiência que nós começamos de fato a conhecê-lo de verdade e a entendermos a lógica do Evangelho. E já caminhando agora para o final dessa meditação, eu quero rezar junto com você e pedir que você deixe Deus, de fato, alcançar no mais profundo do seu coração, mudar um pouco da sua visão sobre a lógica de retribuição e deixar que Deus te ensine a lógica do Evangelho. Que Deus coloque dentro de você essa certeza de que é assim como Ele te ama que você precisa aprender a amar. Que é assim como Ele te visita e é assim como Ele olha para você, que aos poucos e gradualmente você precisa aprender a olhar e amar. Amar com o amor que Deus ama. É amar sem esperar nada em troca. É amar perdoando. É amar olhando para o seu irmão com o olhar que Deus ama para ele. E também deixando que Deus te visite nessa área escura da sua vida que você não conta para ninguém, que você não revela para ninguém, mas que pesa nas suas costas, que incomoda o seu coração, que rouba tantas vezes a sua paz. Deixa Deus te fazer sentir verdadeiramente perdoado. Busque a confissão, se for preciso. Busque um padre, se confesse. Especialmente você que há muito tempo não faz a experiência de se confessar. E você vai ver como você sai dessa experiência de ter recebido o perdão com um sentimento de gratidão tremendo dentro de você. Com o desejo de retribuir
de amar de volta alguém que te amou. E nós te agradecemos, Jesus, nesse dia. Te agradecemos pela experiência, primeiro, do perdão que recebemos na cruz, pelo teu sacrifício. Te louvamos porque o Senhor não olha para nós como um juiz implacável, mas como um Pai que ama, compreende e nos perdoa. Pedimos que a experiência do seu perdão seja tão profunda em nós, que, sendo perdoado, nós entendamos como devemos amar, assim como o Senhor ama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.